Boa noite, pessoal. Me chamo Francisco Paiva, sou integrante do grupo 2, né? Juntamente com a Marissa Dambres, a líder, o Matheus Rodrigues, o redator, o Renato Emanuel, o debatedor, eu, Francisco Paiva, como videomaker e o Juscelino Pereira como auxiliar. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre o mapa de Carnot e sobre como a gente fez isso no nosso projeto, né? Porque o mapa de Carnot ele foi fundamental para a gente conseguir realizar a elaboração do circuito que permita, né, que permita o funcionamento de uma matriz de LEDs 5x3, né, que é o caso do nosso projeto. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai ter aqui um sumário, né, com a introduçãozinha, com a tabela verdade da lógica booleana, apenas exemplos para mostrar, né, o que são, porque por mais que tenha no relatório, a gente fala aqui só para dar um embasamento melhor por serem assuntos que são necessários para a elaboração do mapa de Carnot. Então, no desenvolvimento, a gente vai falar da tabela verdade, na verdade não falar, mas mostrar, né, um exemplo, a nossa tabela verdade. Vamos falar aqui do mapa de Carnot em si e das equações que a gente consegue retirar dele que nos permitem montar o circuito lógico para o funcionamento do projeto, né? E por último, as referências utilizadas. Então, bem, aqui na introdução a gente vai ter só um exemplo de tabela verdade de um operador i. A gente entra com dois valores, né? Os valores pode ser 0 ou 1, porque são valores binários, 0 nível lógico baixo e 1 nível lógico alto. E aqui, ó, se entrar 0, 0 sai 0, se entrar 0, 1 sai 0, 1, 1 sai 1 e 1, 0 sai 0. Isso aqui a gente vai usar para cada LED e vai ser mostrado na parte de desenvolvimento. E é o que vai permitir a gente montar o mapa de Carnot. Aqui a gente também vai falar, tem a lógica booleana, que é o que vai permitir justamente a gente pegar esse nosso pensamento lógico-matemático e transformar ele, né, em circuito, né? Que a gente vai usar aqui três operadores. O operador AND, que ele vai funcionar se A e B, né, forem verdadeiro que a gente fala nível lógico alto. A gente tem a porta lógica OR, o OR, né, que ele funciona se A ou B, né, tiverem nível lógico alto, ele retorna nível lógico alto. E o NOT que ele vai negar, né? Então, por exemplo, se você entra com 0, sai 1, se entra com 1, sai 0. Então, bem, no nosso desenvolvimento, a gente vai ter aqui a tabela verdade, que essa foi a tabela verdade usada no projeto, certo? Aqui nós temos os números que vamos representar, né, na matriz, são números de 0 a 9 e 4 colunas, A, B, C, D, representando a entrada do nosso sistema, do nosso circuito, né? E aí aqui são os números de 0 a 9 representados em binário. E aqui são três tabelas referentes às três colunas. Aqui a coluna 0, coluna 1 e coluna 2, com cada uma das linhas, né, para cada uma dessas colunas. Então, por exemplo, coluna 0, linha 0 é o primeiro LED. Então, como temos 15 LEDs, são 15 tabelas verdades que aqui a gente agrupou por colunas. Logo após, a gente tem um mapa de Carnot, que é o que a gente consegue, que é onde a gente vai conseguir montar as equações para montar o circuito. Então, o mapa de Carnot, assim como a tabela verdade, a gente vai fazer 15 mapas de Carnot, um para cada LED. Então, aqui é um exemplo para o primeiro LED, né? O LED da linha 0, coluna 0, é o primeiro LED do canto superior esquerdo, em que a gente monta aqui o mapa de Carnot, aqui abaixo, na segunda figura, baseado na tabela verdade para esse LED. Ou seja, nessa coluna a gente tem os valores de A e de B, né? Os valores que eles podem assumir, 0, 0, 0, 1, 1, 1 ou 1, 0, né? E aqui nessa linha temos os valores de C e de D, que são os mesmos valores de A e B agrupados na linha, né? Sendo que o primeiro valor aqui, por exemplo, é o de A, o segundo é o de B, assim como aqui o primeiro valor é o de C e o segundo é o de D. Então, por exemplo, quando A for 0, B for 0, C for 0 e D for 0, a gente olha aqui na tabela verdade, né? E nessa célula a gente coloca o valor lógico do que a gente obtém, né? No caso aqui o LED, que se ele vai estar aceso ou se ele vai estar apagado, né? E no caso aqui 0000 é o número 0. Então você vai montando essa tabela baseado justamente na sua tabela verdade. Aí você monta o seu mapa de Carnot. Então, para resolver o mapa de Carnot, né, após você ter montado ele, isso para o primeiro LED. Lembrando que, como temos 15, vão ser 15 mapas de Carnot, certo?
A gente vai agrupar eles aqui em duetos, quartetos ou octetos. No nosso caso, a gente está agrupando eles aqui em quartetos e duetos. Ou seja, para esse quarteto aqui, ó, de uns, né, a gente vai agrupar os uns, né? Os zeros a gente desconsidera. Então, peguei aqui um quarteto de uns, né? Tá circulado por essa célula grande vermelha, e vou ver de onde até onde o A, o B, o C e o D vão. Então, por exemplo, aqui eu sei que o meu A vale sempre 0, o meu B está indo de 0 a 1, o meu C, né, é sempre 1 e o meu D está aqui, ó, de 1 a 0. Então, como o B e o D estão variando entre 0 e 1, né, eles assumem esses dois valores, a gente desconsidera e pega só o A e o C. Como o A vale 0, o A é negado, e como o C vale 1, é o C normal. Então, a gente multiplica esses dois, a gente tem uma parte da equação. Então, agora, pegando essa linha aqui, por essa linha circulada em roxo aqui, né? A gente vê, ó, que o A vale 0, o B vale 1, né? O C, ele ele vale 0 ou 1, né? Depende do número. Mesma coisa para o D, vale 0 ou 1. Então, o C e o D, como valem 0 ou 1, a gente desconsidera. E o A, como vale 0, ele vem negado novamente. E o B, como vale 1, vem o próprio B. Então, a gente multiplica eles dois. Então, vem A negado vezes B. Aí aqui, para essa célula azul, né? A gente pegou esse 1 aqui de baixo com esse 1 de cima, agrupando no dueto. E aqui a gente consegue ver, ó, o A, ele assume tanto 0 como 1, né? Então, ele já vai ser desconsiderado. O B, ele vai assumir sempre 0, assim como o C e o D, né? Nesse caso aqui. Então, a gente vai ter B negado vezes C negado vezes D negado, certo? E por último, a nossa célula em verde aqui, que está um pouco coberta pela azul, mas é essa parte aqui desses dois números uns. Então aqui a gente consegue ver, ó, o A está valendo sempre 1, o B sempre 0, o C vale sempre 0 e o D de 0 a 1. Então a gente desconsidera o D. E como o B e o C valem sempre 0, eles vêm para a equação negados, né? Então, A vezes B negado vezes C negado. Agora que a gente pegou, né? A gente agrupou tudo, pegamos as equações de cada uma dessas células, a equação final para esse LED vai ser a soma de todas essas parcelas. Então, por exemplo, a equação para o primeiro LED da linha 0, coluna 0, vai ser A negado vezes C negado, mais A negado vezes B negado, mais B negado vezes C negado vezes D negado, mais A vezes B negado vezes C negado, né? Aí, como eu falei, como temos 15 LEDs, vai ser um mapa de Carnot para cada LED, né? Então, após fazer esse processo para todos os LEDs na nossa matriz, a gente obtém essa lista de equações, né? Essa primeira lista aqui é para a coluna 0, certo? Para cada LED da coluna 0, aqui para cada LED da coluna 1 e aqui para cada LED da coluna 2. E essas equações são que permitem a gente montar um circuito lógico para o funcionamento do projeto. E aqui as referências utilizadas, né, para realizar a explicação e o projeto. Em questão de bibliografia, usamos o Varrille e o Tosse, e um vídeo, né, que utilizamos até um conteúdo para mostrar a questão da lógica booleana. Então era isso, muito obrigado.